Eu faço uma prática budista para trazer a consciência do Chester e de todas as energias dele. E eu deixo lá e os microfones gravando. E eu levo este áudio para um engenheiro de áudio que mora na Noruega. E aí ele me ligou e falou, cara, liga a câmera e grava isso que eu vou te mostrar. Dá um play. Cara. Please silence. Que é isso? Não faço ideia. Sério, de arrepiar, hein, cara. Agora o que é? Continuo dizendo, não faço ideia. Deixa eu abrir. Render. O Chester, assim como qualquer tipo de artista mundialmente conhecido e que realmente cria tudo isso, vocês vão ver que atrás existe uma energia muito densa, como se tivesse alguma coisa muito escura aqui atrás. Vocês percebem isso, vocês conseguem olhar e sentem que alguma coisa aqui chama atenção, mas vocês não conseguem identificar o que é. Durante muito tempo o canal Spook House a gente diversificou as playlists. Eu tenho umas 35 ou 36 playlists de conteúdo diversificado. Eu saí das análises de casa das pessoas e da limpeza de casas indo na casa das pessoas para trazer um conteúdo onde as pessoas me perguntam, cara, câmera grava espírito? Eu falei, não sei. Podemos tentar. Vamos chamar então quem? Não sei. Chester do Linkin Park. Eu faço uma prática budista para trazer a consciência do Chester e de todas as energias dele. E eu deixo lá e os microfones gravando. E eu levo este áudio para um engenheiro de áudio que mora na Noruega. E aí ele me ligou e falou, cara, liga a câmera e grava isso que eu vou te mostrar. E ele usa um software chamado RX. Eu não conheço esse software, eu não uso. Eu uso o Adobe Audition básico só para escutar. O RX ele trabalha com espectros de onda que vai além do que a gente vê quando grava um áudio normal. Ele mora na Noruega, ele faz readequação de sons. Então, um trompetista vazou o áudio pro pianista. Ele vai lá e tira ele tira o som que vazou da sala e separa por track. Esse software faz isso. E aí ele me mostrou o que foi na gravação do Chester. Dá um play. Cara. Please silence. Que é isso? Não faço ideia. Mas é alguma coisa, tá aí. Agora vamos ver se parece please silence. Ok. Acho que a gente encontrou algo. Cara. É de Send arrepiar. silence não, mas please silence pode parecer. De novo. Vou mostrar pro pessoal. Tá aqui, ó. Olha a imagem do Chester. Segura aí Olha a que eu vou imagem dar do Chester. Mas se bem que você pode depois editar no Ele vídeo e tá colocar assim, essa imagem enquanto eu dou o play aviso. aqui. Please silence. Vou deixar tocando em loop. Ele tá editando agora. Tá vendo aqui, ó? É tudo em tempo real, assim, ele vai mostrando pra você. Sério, de arrepiar, hein, cara. Please Agora o silence. que é? Continuo dizendo, não faço Pode abrir outro. ideia. Deixa eu abrir. Render. Samuel Reoli. O Chester, assim como qualquer tipo de artista mundialmente conhecido e que realmente cria tudo isso, vocês vão ver que atrás existe uma energia muito densa, como se tivesse alguma coisa muito escura aqui atrás. Vocês percebem isso, vocês conseguem olhar e sentem que alguma coisa aqui chama atenção, mas vocês não conseguem identificar o que é. É como se fosse uma grande névoa. Imagina que fossem pensamentos assim, tão desconexos, pensamentos tão sem forma, que ficam atrás da pessoa acompanhando ele. Então nós temos toda essa estrutura aqui. São centenas de formas, pensamento e energias que estão advindas do Chester. Outro ponto que chama atenção, e que aí são poucas pessoas que vão perceber, é que conectado no ponto das emoções inferiores, principalmente advindo nas costas, é que nós temos aquele mesmo ser que vocês vão ver no Testando Demo na minha sala. Quando eu fiz o Testando Demo, eu percebi que existiam energias conectadas ao Chester. E isso é complicado porque é como se o Chester tivesse preso numa teia de aranha, conectado
com muitos seres que fizeram parte da vida do Chester. Então vamos lá. Um vocalista como Chester, ele usa drogas. Ele atrai seres, por exemplo, de vícios, de drogas. E esses seres conectam-se a ele e acabam criando um elo de relação entre ele e o vício cada vez mais intenso. Algumas pessoas trocam o vício das drogas pelo uso de medicamentos mais bebida, por exemplo, onde você tenta utilizar calmantes ou antidepressivos ou medicamentos restritos com certas substâncias ainda tóxicas ao organismo. Esses seres do mundo espiritual, eles são atraídos por esse tipo de energia e vão se conectar a você. Então você fica preso como se fosse uma teia junto a eles, porque eles se conectam em diversos pontos do seu corpo. Um dos pontos que esse ser está conectado é esse ponto das emoções inferiores, onde vai afetar completamente toda a parte emocional e física do Chester. Então, por exemplo, um ser desse conectado a esse ponto das emoções pode gerar refluxo, dores e queimação no estômago. Pode levar uma pessoa a ter problemas no fígado e no pâncreas, levando ela a diabetes, por exemplo. Por quê? Porque ele gera uma pane no fluxo de energia Qi, ou Qi, ou Energy, como dentro da medicina tradicional chinesa, isso existe, dentro desta relação do coração, do pulmão, do estômago, e afeta esse fluxo, criando uma dificuldade para os órgãos eles trabalharem o fluxo do alimento e da energia. Então atrapalha tudo. Essa conexão está saindo pela região das costas, o que demonstra ser uma pessoa ligada, ou uma energia ligada, a transtornos sérios e desequilíbrios sérios, com o qual ele vinha lutando muito tempo no passado e omitindo essas situações das pessoas. Então ele meio que omitia isso, escondia isso e trabalhava isso sozinho, lutava com isso. Então ele já carregava essas possibilidades. Agora, esse ser que está aqui atrás, conectado a ele por si só, ele pode levar uma pessoa a se matar? Não. Para uma pessoa se matar e ter realmente essa convicção, ela tem que ter 3 gatilhos claros na sua cabeça. Primeiro, a ideia de cometer o assassinato, ou se matar, ou realmente se desgastar ao ponto de fazer isso. Então, todas as formas de pensamento, seres que levam a ele começar a ideia, agem no sistema nervoso dele e começam a afetar toda a estrutura, principalmente a perda da fé, a perda dos sentidos, das percepções, que levam às possibilidades de anular essa questão. Então ele passa a falar, não, tudo bem, por mais que eu veja isso como uma possibilidade, eu não posso fazer. Então a razão começa a ser o primeiro crivo de tudo. Se ele começa a ficar com essa questão de, cara, eu tô carregando isso durante muito tempo, eu não tô conseguindo enfrentar, não tô conseguindo lutar, eu não consigo passar por essa situação, a mente dele já se convence de que é muito difícil ele superar as questões do estresse, do transtorno, das questões familiares, dos problemas familiares. Então ele passa para um outro ponto, que é o ponto das emoções inferiores. Esse ponto das emoções inferiores, ou das emoções por si só, ele vai ser um crivo para predeterminar, por exemplo, as emoções, as percepções e as sensações do ato em si. Então é aquela coisa, né? E se eu me matasse, como seria? E se eu me sentisse como morto, o que seria? O que seria por detrás disso? O que aconteceria com a minha existência? Então ele começa a trazer as cargas emocionais, a descarga emocional para que isso eventualmente aconteça. Então ele começa a sentir a necessidade como uma única solução. Ele passa a acreditar e passa a sentir. O gatilho que leva à porta final disso é a motivação. É o gatilho do movimento, da ação, que envolve a região do quadril. E quando isso começa a se perfazer, ele comete o ato. Porque ele se convenceu, ele passou a acreditar realmente, sentir que isso era a única solução e ele se move para isso. Muito bem. Vamos analisar toda a composição do Chester nessa imagem e entender as relações. O sistema nervoso dele, ele está... Quando uma pessoa toma remédios, e remédios que sejam para distúrbios emocionais ou mentais, os pontos de energia chegam a mudar de cor. Por que isso? Porque é como se você jogasse um pensamento
uma emoção, uma ideia